Muito bom dia, vamos começar então o nosso devocional de hoje no livro de Colossenses. Deus tem falado conosco todos os dias pela manhã e eu espero que hoje nós sejamos alcançados pela graça de Deus, que Ele continue falando aos nossos corações, que Ele continue nos sustentando e que a palavra dEle possa encher os nossos corações. Vamos orar para que Ele abra o nosso entendimento nessa manhã. Pai Celestial, que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos use no dia de hoje, para resplandecer a Tua glória, para que, ó Deus, o Teu reino seja engrandecido. E Deus, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que de maneira sobrenatural e extraordinária nós sejamos alcançados pela Sua graça. Em nome e por amor de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, irmãos, vamos começar então. Vamos ler o texto de Colossenses. Você que trouxe aí a sua Bíblia, abra comigo no livro de Colossenses, no capítulo 2. Ontem nós conversamos até o versículo 5 e hoje nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 23. O texto é um pouco grande, no entanto, é um texto que vai nos trazer informações riquíssimas sobre o verdadeiro cristianismo, sobre a nossa verdadeira fé que nós vivemos em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor no versículo 6 do capítulo 2 de Colossenses: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos.
Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Nós temos aqui, meus irmãos, Paulo chamando a atenção dos colossenses, porque eles estavam tendo ali intrigas entre eles, um grupo de pessoas que entrou na igreja, estava misturando as coisas, estavam com um monte de esquisitices na prática cristã. Eles estavam recebendo ensinos judaizantes, ensinos gnósticos, ensinos cristãos, ensinos pagãos, e essa paçocada toda, essa bagunça toda sincrética. A palavra sincretismo significa, né, mistura. Então nós temos aqui uma mistura muito grande de religiões diferentes, e essas diferentes religiões formaram um pensamento muito peculiar, uma heresia chamada heresia de Colossos, né? A heresia que estava desviando os colossenses dos caminhos do Senhor, do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então essas heresias estavam dividindo a igreja, e Paulo diz no começo do capítulo 2, né? E também no finalzinho do capítulo 1, que a responsabilidade dele era de pregar plenamente a palavra, de apresentar a palavra como um todo. E sabe, irmãos, hoje nós temos uma tendência muito grande a retirar coisas da Bíblia que não são, vamos dizer assim, legais para a gente, né? A gente lê a palavra de Deus e aí tem lá alguma coisa que não é interessante para a gente, e a gente fala, não, isso daqui não serve para a gente, eu quero ficar somente com isso daqui. Eu quero ficar só com a parte das promessas de Deus, as bênçãos de Deus, e aí nós retiramos tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que é coisa ruim, que está na palavra de Deus, mas é julgamento, é coisa difícil de ser encarada, e a gente retira e deixa de lado essas coisas, quando na verdade nós temos a responsabilidade de olhar para a palavra de Deus como um todo. Nós não podemos jogar fora alguns princípios da palavra de Deus como se esses princípios não servissem para nós. Essa é a nossa responsabilidade. Assim como Paulo pregou a palavra como um todo, o Evangelho como um todo, nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra como um todo. E nós temos aqui no começo do texto que lemos hoje, Paulo dizendo que algumas coisas trazem escravidão para as pessoas, estavam trazendo escravidão para os colossenses. 3 coisas estavam escravizando os colossenses. Então nós vemos aqui filosofias vãs e enganosas. Isso significa que Paulo era contra a filosofia? Isso significa então que a Bíblia é contra a filosofia? Não. Então nós precisamos prestar muita atenção nessa qualificação aqui da filosofia. Filosofia vã e enganosa. São filosofias que estavam provocando ali muita discussão sem um objetivo bem definido, estavam sendo vãs, né? Estavam fazendo com que as pessoas perdessem tempo, e também enganosa, né? Estavam desviando essas pessoas dos caminhos de Cristo. Nós vemos Paulo citando a filosofia platonista nesse texto que nós lemos, né? Quando a gente vê aqui que todas essas coisas eram sombra daquilo que haveria de vir, que é Cristo. Então, quando Paulo fala sobre a questão da sombra, nós temos lá a filosofia platonista sendo citada aqui. Ou seja, Paulo não era contra a filosofia em si, mas sim contra a questão da filosofia vã e contra as filosofias enganosas, que nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos estar com os nossos olhos abertos. Inclusive, nós temos vários filósofos cristãos que foram grandes pensadores, pessoas que contribuíram muito para a formação do pensamento não só moderno, mas de todas as eras. E, portanto, nós não temos elementos
para dizer que a Bíblia é contra a filosofia. Ao contrário, nós cremos que nós crentes nós precisamos pensar, né? E nós produzimos a fé, nós produzimos essa filosofia por meio do pensamento, por meio da produção intelectual, e nós não podemos nos apegar às vãs filosofias e enganosas, ok? Mais um elemento que escraviza muito as pessoas e estava escravizando os colossenses são as tradições humanas. Então, as tradições humanas são assim, tradições que as pessoas não querem abrir mão daquilo ali. Por que você faz assim? Porque há 25 anos nós já estamos fazendo assim. E aí se torna algo, um tradicionalismo. A pessoa nem sabe por que faz, né? Só faz porque outros já estavam fazendo, né? E aí a pessoa não consegue vislumbrar o novo, né? E esse é o grande desafio daqueles judaizantes ou daqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Eles precisavam se abrir para a nova aliança, se abrir para Cristo, que é a nova aliança. Para se abrir para Cristo era então abandonar as suas práticas baseadas apenas em tradições humanas e se apegar a Cristo, olhar para esse novo. Nós temos aqui também outro elemento escravizante, que são os princípios elementares deste mundo. E quando Paulo se refere a esses a esses princípios elementares deste mundo, não apenas aqui no início do texto, no versículo 8, mas também lá no final, ele fala novamente sobre esses princípios elementares, ou esses rudimentos, né? No versículo 20, ele fala novamente sobre esses princípios elementares. Paulo estava se referindo aos espíritos maus. Então, havia uma crença naquela época, na cidade de Colossos e ali naquela região, de que eles precisavam apaziguar os espíritos maus, e a partir dessa prática de apaziguar os espíritos maus, eles poderiam se achegar a Deus. Lembrem-se que havia também uma heresia gnóstica naquela época, que acreditava que na existência não apenas de anjos, mas que eles tinham que adorar a esses anjos para poder se achegar a Deus. Então, vejam só a bagunça que estava se tornando a igreja de Colossos, e Paulo chama a atenção desses queridos, dizendo assim: não deixem que estas coisas os escravizem. Amém, irmãos? Não podemos deixar que essas coisas nos escravizem, nem tradições, nem filosofias vãs e enganosas, e muito menos espíritos maus ou coisas, ou poderes ou autoridades do maligno. Não podemos deixar que essas coisas nos escravizem. Muito menos, irmãos, a prática de uma circuncisão feita na carne e a prática do calendário, né? Então, muitas pessoas acreditam num dia santo, num dia que a pessoa separou para agradar a Deus, para agradecer a Deus, ou para conquistar o favor de Deus, né? Muitos cristãos separam o dia de domingo para isso. A maioria dos cristãos fazem isso, separam o domingo para adorar a Deus. Outros, né, alguns acreditam que é o sábado. Outros acreditam que são as festas que precisam ser celebradas. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós não podemos nos deixar escravizar por essas coisas. O que vale não é a prática das festividades de sábado, não é a prática da celebração das festas de lua nova, não é o calendário, não é nem comida, né, nem bebida. Às vezes a pessoa acredita que este alimento é santo e aquele alimento não é santo. Não é isso que santifica uma pessoa. Na verdade, o que santifica a pessoa é a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão é aquela feita no coração. E Paulo cita aqui no texto o batismo.
O batismo então seria esse símbolo da verdadeira circuncisão, um sinal externo daquilo que nós já sentimos no nosso coração, daquilo que nós já professamos dentro de nós. E esse sinal externo pode ser representado pelas águas do batismo. Quando a pessoa então passa pelas águas do batismo, ela está mergulhando, e ao mergulhar as águas encobrem a pessoa totalmente, simbolizando ali o sepultamento. A pessoa morre para a sua velha natureza carnal e ela ressuscita para uma nova vida em Cristo. Ao ressuscitar para essa nova vida em Cristo, ela recebe então toda a herança junto com Cristo de todo o poder e autoridade de Deus. Então ela já não vive mais debaixo da escravidão do pecado, mas agora ela vive debaixo da graça de Deus. Então isso é muito interessante, essa ilustração que Paulo usa para trazer para a gente essa visão, né, de que nós não podemos nos deixar escravizar por essas coisas que ficaram no passado, coisas que estão ligadas à velha humanidade. Se faz sentido para você, deixa aí o seu amém, a seu glória a Deus, para que a gente possa saber se isso está fazendo sentido para você, né? Paulo está nos chamando a atenção para que nós não deixemos que essas coisas nos escravizem. E talvez você já tenha passado pelas águas do batismo, mas ainda vem à sua mente princípios elementares ou rudimentos, coisas antigas que podem ser que venham à sua mente e tragam algum tipo de escravidão. E eu quero te dizer que você já foi liberto de tudo isso. Como que eu posso te dizer isso? Baseado na palavra de Deus, no versículo 14, diz o seguinte: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Irmãos, ao morrer na cruz, Cristo, ele cancelou toda culpa, toda escrita de dívida, aquela dívida que nós tínhamos que pagar, porque o salário do pecado é a morte, aquela dívida que nós precisávamos pagar, Cristo pagou na cruz, e foi por mim e foi por você. Cristo morreu na cruz para cancelar essa escrita de dívida, ou seja, nós tínhamos ali uma nota promissória que estava com a nossa assinatura. Essa nota promissória tinha o valor da sua vida. E essa nota promissória foi riscada. Cristo, quando morreu na cruz por nós, ele rasga essa nota promissória e ele diz assim: este é meu filho, esta é minha filha. Agora, com o meu sangue derramado na cruz, eu estou comprando este meu filho, eu estou comprando esta minha filha. E vocês, né, princípios elementares deste mundo, essas leis, essas ordenanças, esse escrito de dívida, essa culpa que era para ser recaída sobre nós, não tem poder mais sobre as nossas vidas. Nós fomos libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, se você é liberto, se você já passou pelas águas do batismo, se você já professou com seus lábios aquilo que você creu no seu coração, que Jesus é o seu Senhor e o Salvador da sua vida, não precisa mais viver sob um jugo de escravidão. Você não precisa mais carregar nenhum tipo de culpa. Você não precisa mais carregar nenhum pensamento do maligno na sua mente, te acusando em relação a pecados que você já cometeu, te acusando em relação a coisas que você fez no passado. Você foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Você foi morto e quando você passa pelas águas do batismo, então você passou pela morte e você ressuscitou na nova humanidade. Amém? Assuma essa identidade, assuma essa nova humanidade, para que você possa experimentar as bênçãos de Deus também te alcançando, já que somos herdeiros de Deus em todas as coisas. Nós somos herdeiros tanto dos sofrimentos de Cristo, quanto também da glória que Cristo experimentou na ressurreição, e portanto nós ressuscitaremos com Ele um dia. Outra
coisa interessante desse texto que nós lemos aqui é que essa morte que Cristo fez lá na cruz, né, que Cristo morreu lá na cruz para cancelar o escrito de dívida que havia contra nós, essa morte foi pública, triunfando sobre eles na cruz. Essa morte foi pública, ou seja, havia um grupo lá de pessoas, né? Algumas pessoas que estavam dizendo assim, que só eles tinham o conhecimento especial de Deus, né? Aquele conhecimento sobrenatural, e somente algumas pessoas poderiam ser salvas, somente aqueles que obtivessem aquele conhecimento sobrenatural. E o que Paulo está dizendo aqui é que esse sacrifício de Cristo foi público, foi diante de todas as pessoas. Isso prova que todas as pessoas podem ter acesso. Eu e você temos acesso a esse conhecimento de Cristo. Eu e você temos acesso a essa salvação em Cristo Jesus por causa da sua morte vicária, expiatória lá na cruz. Então nós temos essa liberdade, esse direito de sermos salvos mediante a nossa profissão de fé. Mas existem algumas pessoas, né, que estavam tentando escravizar os colossenses por meio de adoração aos anjos. Eita glória! Agora é que o bicho pega aqui, né? Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração aos anjos, adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. As pessoas estavam ensinando aqui que você precisava adorar aos anjos e a partir do momento que você adorava os anjos, você conquistava a sua salvação, você adquiria a salvação por meio desse conhecimento sobrenatural, por meio dessa gnose, né? Esse conhecimento especial, peculiar, né? E Paulo está dizendo assim, não deixe que essas pessoas os escravizem, não permitam que essas pessoas coloquem um jugo pesado demais sobre a sua vida, sabe? Isso tudo é legalismo, porque tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Eis um grande problema aqui dentro da igreja, o orgulho espiritual. Eis um grande problema de muitas pessoas que dizem ter uma experiência sobrenatural com Deus, né? Estas pessoas chegam, contam para todo mundo a visão que ela teve, porque os anjos estavam subindo e descendo, e a visão que eu tive, o anjo me entregava uma mensagem, e essa mensagem dizia, eis que vos digo, e coisa e tal. E quando a pessoa fala desse tipo dessa forma, né? Fala esse tipo de coisa dessa forma, nós percebemos que a pessoa acaba se tornando orgulhosa, e aí vem uma falsa humildade para ela. Ela diz assim, mas Deus falou comigo na minha humilhação, né? Eu estava ali, ajoelhado, em lágrimas, e Deus falou comigo, mas Deus falou comigo que eu sou um ser angelical, e agora eu adoro a Ele, e quando eu adoro a Ele, os anjos estão ao meu redor, e eu estou ali adorando a Deus, porque eu adoro como os anjos adoram. E os colossenses chegaram a acreditar, irmãos, que quando eles estavam adorando a Deus no culto público, os anjos estavam ali enchendo a igreja, enchendo aquele lugar, e eles estavam adorando juntos a Deus como os anjos adoram. O que nós temos aqui, irmãos, é uma falsa humildade, uma questão que precisa ser muito bem trabalhada, né? Porque os anjos, na verdade, são espíritos ministradores, como nós vimos lá, nós podemos ver lá em Hebreus, né? São espíritos ministradores que estão a serviço de Jesus Cristo, estão a serviço de Deus para propagar a mensagem de Deus. São espíritos ministradores, isso precisa ficar muito bem claro para a gente, ok?
Mas esse povo estava acreditando que a adoração a anjos poderia trazer algum mérito, e eles eram orgulhosos e precisavam trabalhar isso nos seus corações. Eles acreditavam que por meio desta adoração, por meio dessa adoração aos anjos, né, eles poderiam alcançar uma experiência diferente na presença de Deus, né? O pior que isso, o pior é que a experiência pessoal eles queriam dogmatizar, ou seja, transformar isso em doutrina. Então eles tinham uma experiência pessoal com Deus e acabavam transformando todas essas experiências pessoais em doutrina. Por exemplo, né, a pessoa de Joseph Smith, quando ele recebe lá aquela instrução especial, aquela visão especial do anjo, de repente ele funda uma nova religião. Ele funda um novo grupo sectário, né, um segmento do cristianismo que é chamado a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, né? Então, esse grupo que é parcialmente cristão, nós não podemos dizer que eles são totalmente cristãos, afinal, eles creem em Cristo, mas eles creem também nessa profecia dada pelo anjo a Joseph Smith. Eles transformam tudo isso em doutrina e se tornam legalistas. Eis o grande perigo dentro da igreja, e na igreja moderna também é o legalismo, é a pessoa transformar aqueles elementos essenciais da fé em doutrina e colocar fardos pesados demais sobre as outras pessoas, de forma que essas regras acabam se tornando coisas impraticáveis, coisas que ela mesma não pratica. O legalismo tem um grande perigo de transformar elementos essenciais da fé que a Bíblia nos traz assim como coisas essenciais, né, em regras. E aí nós temos aqui Paulo falando assim: essas regras tendem a perecer pelo seu desuso, né? Ou seja, você vai ali vendo aquela regra, você vai se acostumando com aquilo ali, e aí não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Então você vai usando aquelas regras ali, vai respeitando, chega uma hora que alguém desrespeita, e aí vê que não acontece nada. O que vai acontecer? Todo mundo vai desrespeitar aquelas regras. Então o cristianismo, irmãos, não é uma religião de regras. O cristianismo é uma religião de liberdade. Nós temos no cristianismo uma prática da liberdade cristã. Não é uma religião de regras. Engana-se quem pensa que tem regras, que a Bíblia é cheia de regras. Na verdade, a Bíblia é cheia de liberdade. E nós temos nessa liberdade uma responsabilidade. Na mesma medida que nós recebemos essa liberdade, nós temos a responsabilidade. Visto que no versículo 23 nós temos aqui, né? Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque somente Cristo, só o sangue de Cristo que foi derramado sobre as nossas vidas pode nos trazer libertação. Somente o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, somente a nossa fé nesse Cristo é que pode nos livrar dos impulsos da carne, da nossa vontade pecaminosa e nos fazer livres para todo sempre. Amém, irmãos? Não são regras, não são regras que aparentemente produzem sabedoria, né? Então aparentemente você olha assim, parece que aquela regra tem uma sabedoria muito grande, parece que aquela regra tem uma severidade muito grande, parece que aquela regra expressa uma
uma religiosidade muito grande, uma severidade para com o seu próprio corpo, mas essa regra não passa de regra, né? Não passa de uma lei, não passa de legalismo. O que traz mesmo a liberdade, o que provoca em nós a transformação é Cristo, né? Essas regras não têm valor nenhum para refrear os impulsos da carne, e o que realmente traz para nós a liberdade é a nossa fé em Cristo Jesus. Que nós possamos hoje viver essa liberdade, que nós possamos hoje nos livrar dessas coisas que nos trazem escravidão, nos livrar de todas as regras baseadas em preceitos humanos, que Deus possa nos ministrar uma alegria sobrenatural em viver debaixo da graça de Deus. Que hoje nós vivamos com uma alegria especial, e essa alegria, meus irmãos, nos conduza a pregar o teu reino, a fazer o reino de Deus grande, né? O seu reino seja engrandecido nas nossas vidas por meio da alegria que nós temos em Cristo Jesus. Não em regras, mas porque Ele cancelou a escrita de dívida lá na cruz. A dívida que nós precisávamos pagar, nós não precisamos mais pagar, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estudar a palavra de Deus com os nossos irmãos. Que no dia de hoje, ó Deus, nós possamos nos livrar de todas as regras, que nós não sejamos escravizados pelas vãs filosofias enganosas, pelas tradições humanas, pelos princípios elementares deste mundo, que nós vivamos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Que nós sejamos libertos de toda a culpa do pecado do passado, que nós sejamos libertos de toda a culpa da velha humanidade que nós tínhamos no passado, que em nome de Jesus nós possamos experimentar a morte para todas essas coisas e possamos experimentar a ressurreição, que é a sua liberdade em Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, no dia de hoje, com alegria em nossos corações, manifestar a sua graça, porque o Senhor morreu na cruz para que nós tivéssemos vida em abundância. O Senhor veio para que nós experimentássemos a abundância nessa vida, e eu quero orar, ó Deus, para que de forma sobrenatural nós possamos experimentar a abundância do Senhor no dia de hoje, e que em nome de Jesus todas as coisas que fazem a gente escravo possam ser arrancadas de nós. Que em nome de Jesus todo pecado, toda culpa, toda maledicência, tudo que traz à nossa mente algum tipo de acusação, que seja repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos que o teu sangue seja derramado sobre as nossas vidas e que a tua liberdade seja a alegria nos nossos corações e nós possamos experimentar essa vida abundante que nós temos em ti, Pai. Em nome de Jesus, que no dia de hoje nós sejamos cheios, plenos do teu Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, manifestando a tua presença em todas as coisas, em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe o seu dia. Lembrando que amanhã, às 6h30 da manhã, nós continuaremos o nosso devocional. Vamos entrar aqui no capítulo 3 de Colossenses. Se você tem algum amigo, alguma amiga que está precisando ouvir essa palavra, compartilhe com esse amigo, com essa pessoa. Clica aqui no aviãozinho do Instagram, né? Você pode encaminhar essa mensagem para outras pessoas. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode mandar o link para as outras pessoas. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos, com as pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Que Deus possa realmente abençoar as nossas vidas, que abençoe a sua vida no dia de hoje, que o reino de Deus seja engrandecido por meio da sua vida. Deus abençoe, gente. Tamo junto. Até mais. Em nome de Jesus.